A vida humana não pode ser objeto de comércio, escreveu um jurista francês do século XVIII. E é uma vergonha que a morte venha a tornar-se fonte de especulação comercial. Muito bacana esse livro. Mas que tipo de texto será esse? Por falar em texto, eu tenho que fazer uma redação que o professor pediu. Pediu uma narração sobre o... Não, agora lembrei. É sobre o meu último fim de semana. Eu tenho que contar? Será que eu tenho que falar como era onde eu fui? Será que eu tenho que dar minha opinião sobre o lugar que eu fui? E acho melhor estudar um pouquinho sobre tipo de texto. Acho que eu vou fazer isso. Olá, galerinha! Tranquilo? Aqui é o professor Diógenes para mais uma aula de língua portuguesa. Então, a gente vai fazer isso. Vamos estudar sobre tipos de texto? Simbora lá? Mas antes, não se esqueçam. Se inscrevam no canal para vocês não perderem nenhum vídeo que o professor postar. Tranquilo? Sempre que forem comentar, coloque o seu nome e a série que você estuda para o professor saber que você está interagindo aqui. E se você não é meu aluno e está aqui no canal, obrigado, bem-vindo. Se quiser comentar, fique à vontade. Coloque seu nome e a cidade que você está, que você mora. Ou, se você for de Coxim, qual escola que você é. Tranquilo? Simbora para os slides e aprender sobre tipologia textual. Então vamos lá, pessoal. Tipos de texto. O primeiro que a gente vai falar é o texto narrativo. Para que ele serve? Afinal de contas, o que é um texto narrativo? Eu acredito que vocês já tenham visto sobre isso. Óbvio que já tenham visto. Mas a gente precisa falar sobre ele de novo, agora com mais informações, correto? Então vamos lá. Leia junto com o professor. Texto narrativo. Qual é a principal característica de uma narração, de um texto narrativo? É o quê? Contar uma história. E preste atenção, ela pode ser verdadeira ou não. Eu não preciso contar uma história verdadeira para ser uma narração. Eu posso inventar uma história. Ela também vai ser uma narração. Todo texto que conta uma história é um texto narrativo. E para ser narrativo e para você contar uma história, é muito interessante que tenha sempre o tempo, quer dizer, quando a história acontece, pode ser no presente, pode ser passado, pode ser no futuro, pode ser dentro da cabeça da gente, que aí não tem um tempo cronológico. Nós vamos falar disso depois com mais cuidado. Tem que ter o espaço, quer dizer, onde a história acontece, e tem que ter personagens, quer dizer, quem está participando dessa história, certo? Não é só para tornar a história mais interessante, é também para fazer uma narração mais completa, fazer uma narração mais rebuscada, mais bonita, para que quem for ler entenda. Então, é um tipo de texto, é uma tipologia textual, né? É um tipo textual que a gente encontra em contos, crônicas, fábulas, biografias. Quando nós formos estudar especificamente a narração, nós vamos falar sobre esses gêneros aqui, ó. Bom, esse foi o primeiro, narração. Uma narração, um texto narrativo. Um exemplo, para falar a verdade. Vamos ler juntos. A Rã e o Boi. Todo texto precisa ter o que, gente? Um título, tá? Antes de mais nada, vamos falar uma coisa muito séria aqui. Nunca mais perguntem para o professor. Professor, precisa colocar título no texto? Sim, sempre. Quando você for fazer um texto completinho, você tem que colocar título. Uma rã estava no prado olhando um boi e sentiu tal vergonha do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. Então, a outra rã chegou e perguntou se o boi era o maior dos dois. A primeira respondeu que não, e se esforçou para inflar mais. Depois repetiu a pergunta: quem é maior agora? A outra rã respondeu:
o boi. A rã ficou furiosa e tentou ficar maior, inflando mais e mais, até que arrebentou. Contou-se uma história aqui, correto? Contou-se uma história. Portanto, esse é um tipo de texto narrativo, certo? Nós temos personagens. Por mais que não fale claramente quando foi, mas a gente, pelo verbo aqui, estava, parece que é no passado, né? Mas a gente sabe onde, no prado. Certo? Então, já tem os elementos, tem personagens, tem o tempo quando a história aconteceu, tem onde a história aconteceu. Tudo isso faz parte do texto narrativo. Vamos ao próximo. Descritivo ou descrição. Os textos descritivos têm como objetivo o quê? Descrever o quê? Coisas, pessoas ou situações. Às vezes nós achamos que descrição é sempre falar como é uma pessoa. Não, nós também descrevemos coisas, nós também descrevemos situações, momentos. Pode ser uma descrição objetiva ou subjetiva. Nós vamos falar sobre isso depois com mais calma, quando estudarmos só o texto descritivo. Tá joia? Então, o texto descritivo procura descrever, falar como é, certo? Como é, qual é a cor, qual é o tamanho, qual isso, qual aquilo outro, se é bom, se é ruim, se a pessoa é boa, se é ruim, se aquela coisa é boa ou ruim, se é bonito, se é largo. Isso é descrever. E onde nós encontramos esse tipo de texto? Textos literários tem demais, tá? Relatórios, atas, guias de viagem, anúncio publicitário, classificados, cardápios, etc. Se você pegar um cardápio, ele descreve a comida que você vai pedir. Ele fala como que essa comida é, o que vem nela. O cardápio descreve a comida para você entender qual que é e pedir. A carta de Pero Vaz de Caminha é um relato de viagem, sendo, portanto, um texto descritivo. Poxa, professor, é um relato, não está contando alguma coisa, relatando alguma coisa? Sim. Se você observar alguns trechos da carta de Pero Vaz de Caminha, na verdade, a maioria dessa carta, ela vem com o intuito, com a intenção de descrever aquilo que o Pero Vaz de Caminha encontrou no Brasil quando eles chegaram aqui. Também andavam, entre eles, 4 ou 5 mulheres moças, nuas como eles, que não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa do joelho até o quadril, e a nádega toda tinta daquela tintura preta, e o resto tudo da sua própria cor. Outra trazia ambos os joelhos, com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés. E suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descobertas que nisso não havia nenhuma vergonha. Também andava aí outra mulher moça com um menino ou menina ao colo, atado com um pano, não sei de quê, aos peitos, de modo que apenas as perninhas lhe apareciam. Mas as pernas da mãe e o resto não traziam pano algum. Pessoal, olha esse texto que bacana. Tem um tipo de uso de palavras bem diferentes, né? Do que a gente está acostumado. Lembre-se que esse texto foi escrito em 1500. A gente percebe que aqui o Pero Vaz de Caminha está o quê? Descrevendo os indígenas, que já estavam no Brasil antes deles chegarem, que são os verdadeiros donos dessa terra, né, pessoal? São os verdadeiros donos dessa terra. E que, infelizmente, hoje em dia, os indígenas são povos extremamente jogados de lado, sem respeito, sem nada. É triste isso, muito triste. Mas vamos continuar. Então, esse é um texto descritivo, está descrevendo os indígenas. Texto argumentativo. Ele não é o tipo de texto mais importante, mas ele é um dos mais utilizados principalmente na escola. Prestem muita atenção, porque esse tipo de texto vai ser pedido provavelmente, inclusive no Enem. Dificilmente o Enem vai pedir um texto narrativo, por exemplo, ou um texto descritivo. Geralmente, no Enem, você tem que escrever um texto argumentativo.
Que tipo de texto é esse, professor? É o tipo de texto que você pode descrever com a intenção de convencer alguém sobre suas ideias. Olha que interessante. É um texto em que você expõe as suas ideias. E tem uma coisa muito interessante aqui, que conversando inclusive com a professora Lília, nossa diretora, ela até me lembrou de uma coisa muito bacana. O texto dissertativo desperta uma polêmica. É polêmico. Ah, mas eu não concordo com ele. Ah, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Eu acho que é assim, eu acho que é aquilo. Então, o texto dissertativo desperta uma polêmica porque geralmente o texto dissertativo é aquele em que quem escreve procura convencer o leitor sobre alguma ideia. Certo? Então, ensaios, cartas argumentativas, em jornais, pessoal, em jornais tem um tipo de texto lá que é um texto argumentativo, que a gente chama de editorial. Né? O gênero dele é editorial. Nós vamos falar sobre gêneros depois, tá ok? Então, o texto argumentativo é isso. Aquele no qual o autor, o escritor, tenta convencer alguém dando argumentos. Ele não convence ou não tenta convencer só porque ele acha. Eu acho. Não é bem assim. Quando nós estudarmos direitinho o texto argumentativo, eu vou explicar direitinho como é que é essa questão de argumentar. Não é achar simplesmente. Você tem que apresentar fatos, você tem que apresentar estatísticas, você tem que apresentar... E, gente, a questão aqui de tentar convencer não é briga, tá? Ah, eu penso assim, você vai ter que pensar assim e pronto. Não é disso que o professor está falando. E eu gosto de rabiscar mesmo, ó. Eu já não sei desenhar, tá? Não sei desenhar e eu não sei nem rabiscar, ó. Ó como o professor desenha bem, ó. Ó que bonito. Eita, Lelê! Aí eu vou fazer um argumento. Eu desenho assim porque eu acho bonito e pronto. Isso não é argumento, né, gente? Isso é achismo. A gente vai falar sobre isso depois. Aí eu posso, de repente, escrever um texto. Por que uma pessoa não consegue desenhar de uma outra forma senão essa? Eu posso explicitar, falar sobre isso. Vamos ao exemplo de um texto argumentativo. O uso consciente do celular. A população jovem brasileira... Opa, antes de mais nada. O uso consciente do celular. De novo, nós temos um título. Não pode existir texto sem título, não é bacana. A população jovem brasileira vem aumentando e, a cada dia, vem fazendo o maior uso do celular e da internet. O fácil acesso à rede propicia o contato com conteúdos impróprios, como a pornografia. O mau uso do celular muitas vezes compromete os estudos. Por isso, é necessário que os responsáveis estabeleçam horários para o uso. Olha que interessante aqui. A pessoa, de repente, está argumentando, está dando um ponto de vista e está dando até uma solução. Não se esqueçam disso, nós vamos falar disso. Estabeleçam horários para o uso do aparelho. Passar muito tempo no mundo virtual traz malefícios à visão, pois o smartphone apresenta uma luz azul-violeta que pode causar degeneração, maculares e catarata. Nossa, será que essa pessoa deu uma estudadinha sobre os efeitos do celular antes de escrever o texto? Ela trouxe um argumento. Então é um texto argumentativo, certo? Você tem que dar argumentos. Continuando. Para fazer um bom uso do celular, é preciso determinar horários. Entretanto, ainda assim, é necessário o acompanhamento diário e eficaz por parte dos responsáveis. É essencial que o horário combinado seja uma parte do dia em que a luminosidade do sol esteja presente. Eita, Lelê, eu queria ver esse pessoal aí que tá jogando Free Fire todo dia à noite de madrugada, hein? Pois é, gente. Olha aqui, a pessoa apresenta pra gente que eu preciso utilizar o celular principalmente quando há luminosidade do sol. Por quê? Porque o tipo de luz que o celular irradia traz malefícios à visão. A pessoa está o quê? Argumentando, certo? Está dando fatos, está dando a sua opinião, mas com argumentos sérios, para que a gente possa usar conscientemente o celular. Então, aqui eu não estou descrevendo nada, eu não estou falando como algo é, se é bonito, se é alto, se é isso. Eu não estou dando característica do celular.
E também não estou contando uma história, como eu comprei o celular, como o celular foi construído, como o celular foi inventado, ou como eu uso o meu celular. Aqui eu estou argumentando, certo? E presta atenção, volta àquela palavrinha. Vamos ver se eu consigo escrever com essa caneta aqui mesmo. Aqui gera uma polêmica. Que tem gente que não vai concordar. O texto dissertativo tem isso daqui como uma grande característica. Gente, polêmica não é briga, tá? Polêmica não é briga. Depois nós vamos discutir melhor sobre a palavra polêmica. Outro tipo de texto. Texto expositivo. Está expondo alguma coisa. Expondo o quê? Uma informação, apresentando informações sobre um objeto ou sobre um fato. Não está necessariamente contando o fato. Muito cuidado com isso. Se contar um fato, é narração. Mas só se expor o fato, apresentar o fato em si, é um texto expositivo. É o que acontece, por exemplo, com a reportagem. Porque a reportagem, nós já falamos sobre isso o ano passado. Lembra que nós estudamos sobre reportagem e notícia? Linguagem clara e concisa, não se dá opinião, não tem esse de eu acho nem nada. Então, quando eu uso uma linguagem clara e concisa, a narração nem sempre precisa ter uma linguagem tão clara, tá? Quando nós falarmos de narração, a gente vai ver isso aqui. Mas quando um texto é expositivo, a linguagem tem que ser clara, mesmo que eu esteja apresentando um fato ou um objeto, assim como a gente viu na reportagem. Olha aí um texto expositivo. Seleção feminina de rugby. Novamente nós temos o quê? O título. Encerra primeiro dia em Dubai na 4ª posição. O texto aqui está fazendo uma exposição de um fato. Portanto, eu tenho aqui um texto expositivo. Ele é um pouquinho longo, vai até para a segunda tela. Deem um pause, voltem aqui nessa tela, vou voltar. Dê um pause, leia aí. Agora, leia, dá um pause e leia. Termine de ler. Continuando, mais um tipo de texto, um texto instrucional ou injuntivo, também chamado de injunção. Na verdade, o que é um texto instrucional? São dois nomes para o mesmo tipo de texto, tá, gente? Ou injuntivo. É aqueles que a gente encontra, por exemplo, em receitas, manuais de instrução. Por isso que a gente vai chamar ele de instrucional ou injuntivo. Qual é a finalidade? Ensinar, orientar, instruir quem está lendo ou quem está ouvindo esse texto, certo? As bulas de remédio servem para isso, para instruir, para ensinar como fazer. Os editais, os regulamentos da escola, por exemplo, são textos injuntivos, instrucionais, porque quer mostrar para a gente o quê? Aliás, quer nos orientar, quer nos mostrar e ensinar como aquilo deve ser feito, quer nos instruir. Olha aí, um manual de instruções. Presta atenção, começa com a instalação, olha aqui o passo a passo de uma instrução de algum tipo de equipamento. Pelo jeito, falando em plug, cabo de força é algum equipamento elétrico. Então nós temos aqui um texto injuntivo, instrucional, está nos instruindo, nos ajudando a usar alguma coisa. Correto? Beleza? Agora, gente, é hora da gente exercitar. Os meus alunos aí, todos têm as atividades mandadas pelo WhatsApp. Belezinha? Quem não é meu aluno está aqui no grupo, ou melhor, está aqui no canal. Por favor, procure com o seu professor ou professora como vai fazer a sua atividade sobre isso. E agora é aquela hora. Vamos embora para as atividades. Já mandei no grupo do WhatsApp. Tranquilo? Aguardo vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê depois. Bye, bye.